meus bruxos e minhas bruxas! Como prometido na semana passada, voltamos com ele. Olá, Wallison, tudo bem? Olá, Stephanie, tudo bem? Espero que tudo bem, esteja tudo bem aí ainda. Tá tudo bem por aqui ainda. Bom, Wallace, Que bom. hoje nós Eu, vamos falar um pouquinho mais na cultura galesa e nos livros, nos mitos, né? Como que eles viam os deuses. Vamos falar um pouco sobre uhum, o Mabinogion. Vamos falar sobre uma visão geral, vai, da cultura galesa, digamos assim, tá bom? tudo bem, nenhum problema. Vamos primeiro falar uma curiosidade que, inclusive, eu tenho também. Por que Claro, o Mabinogion é considerado um livro infantil? é, ele é considerado um livro infantil pelo fato de que as suas lendas que foram registradas, elas foram registradas muito tardiamente, se for comparado com o mito irlandês. E com isso, ela não tem descrições muito cruas de batalha, histórias absurdamente violentas e coisas assim. E, e a cultura galesa, ela recebeu uma influência, uma feudalização muito maior do que a cultura gaélica, por exemplo. Então, o mito galês, ele tem muito mais a ver com novelas de cavalaria, com é, com o território familiar dos contos de fadas do que, por exemplo, o mito irlandês, que é bastante brutal e sangrento. Mas, por outro lado, é, é uma classificação duvidosa chamar o Mabinogion também de mito infantil, porque as suas lendas elas trazem uma profundidade imensa, em alguns aspectos até maiores do que no mito irlandês, só que é, colocada de uma forma mais subjetiva dentro da história, de um jeito que pouca gente percebe. Mas, é, em uma leitura preliminar, uma leitura superficial, o Mabinogion poderia passar, sim, por uma história de cavaleiros, de contos de fadas e algo assim, e coisas assim. Ah, mas o quanto do Magnóbio realmente tem da cultura galesa? Eles realmente eram esses elfos fofinhos de Tolkien ou não? É, o Mabinogion ele tem uma base de mitos muito mais antigos do que a época do qual eles foram compilados. E eles trazem muito é, como chama, desse significado antigo em uma roupagem mais posterior, em uma roupagem mais medieval, de cavaleiros, de lutas de lanças, de fadas e coisas assim. Mas o mito mas a base desses mitos são lendas muito anteriores, provavelmente anteriores até mesmo à formação do país de Gales. Tá. Então não tem como a gente saber realmente se tinha mais brutalidade do que aquilo que é relatado. Muito provavelmente sim, mas nós não temos certeza, porque essas são as versões que nós temos registradas. Nós temos alguns poemas numa coletânea de livros que são chamados os quatro livros antigos do país de Gales, que trazem algumas versões dessas lendas em versões de poesia que são um tanto diferentes e anteriores às compilações do Mabinogion. Ainda assim,
é, é muito pouco quando a gente não tem uma ausência, quando a gente tem uma ausência de textos originais do século VI ou VII, como nós temos no caso do mito irlandês. Sim. No último vídeo, não nesse último da última semana, mas no outro, no nosso primeiro vídeo, meu e Hum, seu, você falou sobre a soberania das deusas equinas, né, para a cultura galesa. uhum, Uma coisa que eu sim. queria te perguntar sobre, sabe aquele mito que você citou, que eu não vou lembrar o nome da deusa, não me matem, Rhiannon, Rhiannon, não sei, que é a do, na época, do Yule, eles iam com sim, a Mary Louise. isso, com a... Isso também tem um fundo mais infantil, né? Que são as canções, hoje em dia. É um fundo lúdico para você É, deixar, para você transformar uma tradição antiga numa festa popular que se perpetua até hoje. E, sim, mas, por exemplo, e ainda existem controvérsias, mas é muito dito que a primeira lenda do Mabinogion, o primeiro ramo do Mabinogion, ele já seria a versão original da lenda da Mary Louise, onde ela aparece sob a forma de Rhiannon. E, e essa é uma lenda que ela fala muito sobre aquilo que eu acabei de citar. Ela parece uma lenda medieval típica de conto de fada, mas se você lê com atenção, você percebe que existe uma profundidade imensa dentro dela. sim. Gente, é basicamente as histórias da Disney. Para criança passa desapercebido, mas para gente que presta mais atenção, né? Tem aquele. Uhum. Ai, ai. Outra coisa interessante, né, desse modo lúdico, digamos assim, como a cultura galesa vê os seres féricos, né, as fadas, digamos assim. Elas são chamadas em galês de Tuluir Teg, o povo bom. E elas estão em todos os lugares. Lá no país de Gales, é considerado que cada colina pertence a eles, cada rocha, cada montanha e por aí vai. Elas estão presentes em todos os mitos. Inclusive, algumas tradições internas do próprio país de Gales é, mostram essa ligação com as fadas. Por exemplo, existe uma família cuja tradição é de formar grandes médicos. E essa tradição permaneceu até tempos recentes. E era a família chamada os médicos de Bedvai. E a origem desses médicos vinha de uma lenda do século XI, onde era dito que o ancestral dessa família ele se casou com uma fada que vivia em um lago. E quando os filhos deles nasceram, para desespero do pai, nenhum deles levava jeito para ser guerreiro. Todos nasceram para ser curadores. E desde então a família sempre foi conhecida por gerar uma linhagem gigantesca de médicos, coisa que permaneceu até tempos razoavelmente recentes. Outra Tem coisa um. também. Opa! Desculpa, pode falar.
Eu pode falar. Tem, para vocês também tem o, o círculo das fadas, com os cogumelos, tem Sim. aqueles círculos, tem aquelas histórias que você não deve entrar no círculo, pode acontecer coisas ruins também, ou não. Isso é mais para o povo irlandês. Não, não, isso também acontece no País de Gales. A crença das fadas é muito perene no País de Gales. E eles também têm crenças no Círculo das Fadas, é, também nos monumentos megalíticos que eles também associam às fadas, entre outras, entre, entre outras associações que são típicas. Inclusive até mesmo a caçada selvagem da, Que da isso, cultura envolve galesa. isso já envolve minha próxima pergunta. O que seria esta caçada selvagem? A caçada selvagem ela ocorre mais ou menos na época do solstício de inverno e ela, ela é basicamente a última marcha dos espíritos antes do renascimento da luz, onde eles vêm buscar as almas daqueles que são hum, fracos ou estejam envelhecidos demais para sobreviver ao inverno. E ela aparece em várias culturas europeias, até culturas não célticas, como acontece muito na cultura germânica, onde na noite do Yule é Odin que lidera a caçada selvagem. Na cultura ibérica, talvez a Carla tenha dito a vocês, a Eu caçada queria selvagem saber se era a mesma caçada selvagem do que para os nórdicos. Eu basicamente queria saber se era a mesma coisa, mas e, e bom, talvez a Carla tenha dito a vocês, na Península Ibérica tem a chamada Santa Campanha, que seria falou. a marcha dos espíritos dos mortos. E no país de Gales, é, a caçada selvagem ela é liderada por Gwyn ap Nudd, que seria nos mitos ele seria tanto o rei dos mortos quanto também o rei das fadas. E durante a caçada selvagem ele galoparia pelas cercanias do país de Gales com uma matilha de cães que seriam os Conanum, os cães de Anum, os cães do outro mundo, e quem ouvisse o som dos seus uivos muito provavelmente estaria condenado a morrer antes do final do inverno. É daí que vem a tradição de ouvir cachorro uivando é sinal de presságio ruim? É possível, é uma possibilidade. É uma possibilidade que essa crença tenha surgido daí. Bom, no próximo vídeo, a Rowena vai falar para a gente sobre os deuses galeses, tá? Mas vamos falar um pouquinho, vai, dos principais, digamos assim. Só para a gente dar uma introdução. Como última pergunta e fechamento desse vídeo. Pode ser? Claro. A primeira de todas seria Rhiannon, a grande rainha, que teria ainda a sobrevivência na Merithluid, né? E seria a deusa Equina, que é a rainha do outro mundo. Ela seria a nossa deusa mais conhecida nas tradições galesas. Outro deus, na verdade, outros deuses seriam o clã de Lir, que seria o mesmo Lir da, De uma da tribo? Irlanda, aham, que seria o pai de Manannan, né? E no país de Gales, a pronúncia seria mais Flir, e ali ele teria três filhos que seriam que seriam também deuses galeses
bastante reconhecíveis, que seriam Bran, o abençoado, Branwen, a sua irmã, e Manawyddan, o seu, como chama, outro filho, que seria talvez até um contraponto de Mananã. Bran seria algo muito semelhante também ao Dagda irlandês, porque ele seria um deus gigante e portador de um caldeirão da vida. No caso, da fartura, né? Uhum. É, outros deuses que podem ser citados são os deuses feiticeiros Mad e Gwydion, que são deuses associados à magia. Tem, Arianrhod. Opa, tem pode alguma falar? deusa? Eu estou chegando agora nela, Arianrhod. Ah, mania de Wicana, gente. Desculpa. Uhum. Arianrhod, que seria uma deusa bastante associada também à magia e às maldições, mas também à maternidade, às iniciações e, e à soberania também. E é, E que existe vale uma mais ou polêmica, menos a Morgan, ou não? mas ela é muito associada também aos corpos celestes. Existe uma discussão sobre se isso é acertado ou não, mas a maioria das pessoas as associa às estrelas e à constelação da Corona Borealis. É Hum, associada também às Morgan, ou não? não, não. Não. Outro deus seria Llai, Llai, Gifas. E assim, o galês é um idioma que é cheio desse. Sim. Então é mesmo. Acho que É, só perde para o nórdico, vai. O nórdico também é. então é tudo Llai, Llai, Gifas, que seria algo muito semelhante ao Lu da Irlanda, ao Lug da Irlanda. O E Lu, engraçado. que é o marido de. O consorte de Blodaiwed, a deusa das flores e da primavera. E, por último, para fechar, uma deusa que não está no Mabinogion. Ela é a deusa mais conhecida de uma deusa, a deusa galesa mais conhecida de uma fonte que não é o Mabinogion, que é a Eita, deusa, né? Que é a eita. deusa Edwin, Ah, Ceridian. que é uma deusa sempre associada à magia, à iniciação e, e aos mistérios da, aos mistérios mágicos em si. Eu acho que esses são os principais. Sempre existe um ou outro menor ou mais ou menos conhecido, mas nós não temos tantos registros dos mitos galeses quanto dos mitos irlandeses. Gostaria bastante de ter bem mais para podermos conhecer muito dos outros também, mas esses são os principais. Ah. Eu perguntei se tinha associação a Morgan, porque você falou dos corvos celestiais, da deusa da soberania, por isso que eu falei, a galera vai me perguntar, e eu não vou saber responder, então eu perguntei. Eu, se, eu, Eu falei, se, eu será me, que tem? se eu não me fiz entender, eu fiz falar dos corpos, corpos celestes, Corvos? Entendi corvos. corpos celestes, as estrelas e. Eu entendi corvos de Não, 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 corvos. são corpos, as estrelas,
no céu. Isso porque ela tem, porque é dito que a constelação da Corona Boreal, lá no hemisfério norte, é dito ser, em galês, o nome dela é Caer Arianrhod, a fortaleza de Arianrhod. Mas eu tenho certeza que a Rowena vai aprofundar isso com vocês. Sim. Muito obrigado novamente pela sua presença. E eu que agradeço. Vamos deixar os contatos na descrição. Vamos Uhum. falar também sobre a turma semente. Vou deixar também na descrição para você que quer entrar nesse mundo de druidismo, não sabe como, não entende, quer achar o seu clã, tá aí a sua oportunidade. E também vamos deixar na descrição o Conselho de Druidismo e Reconstrucionismo seu, tá? Wallace, Maravilha, muito muito obrigado. obrigada. Eu que agradeço. Considerações finais? Agradeço a oportunidade. Hum? Não, Considerações o que eu chamar, acredito que não. finais? Eu acredito que não. Foi um assunto rápido e curto, mas tudo bem. Não, depois a gente faz mais vídeo prolongando, não se preocupe com isso. Ah, não, sem problemas, é só chamar. Tá convidado. Bom, gente, Tá certo. então é isso, meus bruxos. Um beijo, blessed be e tchau!